Ei, líder, existem 6 coisas que todo líder deveria saber. Por quê, pessoal? Porque um líder precisa ser um generalista. Ou seja, o líder ele vai ter sim competência técnica um pouco maior em determinada área, por exemplo, se ele é um diretor de engenharia, ele vai ter um grande conhecimento em engenharia, mas ele precisa ser um generalista. O que é ser um generalista? Entender um pouco de várias coisas ou um pouco de tudo, né? Então, a gente precisa, a liderança cada vez mais é exigido isso, é necessário, é um diferencial que o líder tenha essa visão que vai além do seu conhecimento técnico ali da sua caixinha, mas sim que ele seja um generalista, tá? Então eu listei aqui algumas coisas que eu considero que são importantes do líder ter noções básicas. Primeira coisa, finanças. Então coisas como o que é um custo fixo, o que é um custo variável, o que é uma despesa variável, o que é margem de contribuição, o que é DRE, o que é fluxo de caixa. São coisas importantes para toda a liderança ter em mente. Então, muito rapidamente, por exemplo, o custo fixo é aquele custo que ele não varia, independente se eu vender muito ou pouco, se eu vender zero ou se eu vender muito, não vai variar. Custo variável é aquele custo que varia de acordo com a quantidade que eu vendo ou que eu produzo. Despesa variável é a mesma coisa, só que aqui enquanto o custo variável é de coisa ligada diretamente à produção, então, por exemplo, a minha matéria-prima, já a despesa variável são coisas complementares de apoio. Por exemplo, a taxa do cartão é uma despesa variável que varia de acordo com a quantidade vendida, mas não é ali diretamente ligada à produção. Margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Quando eu pego meu preço, tiro meu custo variável e minha despesa variável, que sobra é a margem de contribuição que é usada para pagar meu custo fixo, gerar o lucro, tudo isso. DRE, que é o meu demonstrativo de resultado do exercício, então é o meu documento que mostra a lucratividade do meu negócio. Fluxo de caixa mostra quanto que está ficando de dinheiro, quanto que eu tenho de dinheiro disponível a cada dia para que eu faça uma gestão financeira e tenha dinheiro no dia certo que eu preciso. Então, tudo isso é muito importante. Próximo grande item que o generalista, o líder, precisa saber ter conhecimento básico: direito. Então, coisas como horas extras e controle de ponto. É fundamental que saiba sobre isso, porque ele precisa fazer uma gestão ali, ajudar o time de RH a fazer essa gestão de hora extra de controle de ponto para evitar problema judicial futuro por descumprimento de legislação. Próximo item, convenção coletiva da categoria que ele dera. Então, toda empresa geralmente está enquadrada numa categoria sindical, que os liderados ali, que os colaboradores estão atrelados, e o líder precisa ler essa convenção e entender os riscos, os pontos, os direitos, as obrigações, os deveres dos seus liderados. Datas importantes, então que dia que eu pago salário, que dia que eu pago, por exemplo, aluguel de moto, se for o caso de uma convenção coletiva de um motoboy. Então, datas importantes de RH. Férias, como funciona a lógica, a legislação trabalhista de férias. Benefícios, como funciona, quais são os benefícios obrigatórios, quais são os opcionais que a empresa fornece. Então, qual que é o motivo disso? Toda relação trabalhista possui regras que precisam ser seguidas e o RH precisa muito do apoio do líder nessa gestão. Economia. O líder precisa ter noções básicas de coisas como o que é inflação, né, que é a nossa variação de preço das coisas, das mercadorias, dos serviços em um país, o que é política fiscal, o que é política monetária, ou seja, qual é o papel do Banco Central, por que ele sobe juros, desce juros, o que é isso aí, a política fiscal. Por que é isso? Por que precisa ter meta superávit? Por que precisa ter um controle fiscal? O que significa isso? Qual que é o efeito disso para o país no longo prazo? O que é a taxa Selic? O que é a taxa de câmbio? Né? Por que aumenta? Por que o real aprecia ou deprecia em relação ao dólar, por exemplo? O que isso afeta na Selic? O que isso afeta na inflação? O que a política fiscal afeta no câmbio, afeta na inflação? Então, tudo isso, o que é microeconomia, o que é macroeconomia? Qual que é o motivo do líder saber o mínimo sobre economia? A política econômica pode gerar e vai gerar impacto direto no setor e na empresa que o líder atua. Então, por exemplo, quando sobe a inadimplência do país, ou quando sobe a Selic, ou quando sobe a inflação, ou desce, né, sobe ou desce, isso vai gerar impacto no
negócio que a pessoa, que o líder atua. Outro ponto que o líder precisa ter noções básicas sobre psicologia. Então, coisas como o que é burnout, o que é depressão, o que é síndrome do pânico, o que é crise de ansiedade, noções sobre psicologia positiva, que é algo muito útil ali para uma liderança. Qual que é o motivo disso tudo? Eu preciso ajudar a entender e até mesmo a ver sinais de problemas psicológicos com os meus liderados. Então é muito importante que a gente tenha essa interação, essa integra, essa empatia e essa observação ativa nos meus liderados, e para isso eu preciso ter conhecimento prévio. É óbvio que não é papel do líder dar diagnóstico, nada disso, que é papel do psicólogo, do psicanalista, do psiquiatra. Agora, o líder ele precisa ter um conhecimento para conseguir andar junto no lado pessoal e profissional do seu liderado, ter uma preocupação genuína com os liderados. Próximo item, noções de marketing. Então, coisas como o que é custo de aquisição de cliente, CAC, o que é lifetime value, o que é o LTV, o que é lead, o que é funil de vendas. Então, quanto que custa para adquirir um cliente na empresa? Quanto em média que esse cliente deixa na empresa, para eu saber como que eu posso ajudar a reduzir o custo de aquisição, a aumentar o lifetime value, ou seja, quanto que ele deixa na vida dele na empresa. O que é lead, o que é funil de vendas, porque eu posso sim ajudar a melhorar esses números também, independente da área que eu estou. O marketing afeta toda a empresa. Filosofia, outro conhecimento importante, coisas como estoicismo, Gurdjieff, que é o quarto caminho, que é muito interessante, é um mundo de conhecimento, você estudar Gurdjieff e seus discípulos. René Descartes, para eu entender o método cartesiano, Enneagrama, para eu me entender, me conhecer a minha personalidade, tá? Não para eu usar isso contra ou para manipular liderado de forma alguma, mas sim para eu me conhecer e para eu buscar o autoconhecimento e a observação de si. Então, é muito importante eu estudar tudo isso para que eu me conheça. Itens de filosofia são fundamentais para que eu vá me observando, me conhecendo e me desenvolvendo no desenvolvimento possível que eu consigo atingir e gerando o meu próprio DNA de liderança muito autêntico, próprio e com a minha assinatura. Legal? Não esqueça de se inscrever no canal, seguir nossa página e curtir o material. Até mais.